mais importantes do calendário cristão. É o único dia do ano em que a Igreja Católica não celebra missa. A tradição está ligada aí ao significado da data que recorda a crucificação e a morte de Jesus Cristo, sendo marcada por silêncio, respeito e reflexão dos fiéis. Hoje também o Papa Leão XIV se prepara para marcar aí essa Sexta-feira Santa como um gesto inédito na história recente da Igreja Católica. Será o primeiro pontífice a carregar a cruz do longo de todo o percurso da Via Sacra no Coliseu de Roma. Mas quem vai nos ajudar a entender melhor toda essa tradição da Igreja e também a importância desse gesto que será feito pelo Papa Leão XIV, nós vamos conversar agora com o Padre Paulo Alves, que é da Paróquia Imaculado Coração de Maria, que fica aqui no Distrito Federal, mais especificamente lá em Taguatinga. Padre, muito bom dia, obrigada por estar conosco. Eu quero já começar, trazendo o significado dessa Sexta-feira Santa e por que a Igreja Católica hoje, Sexta-feira Santa, é o único dia em que não se tem missa. Bom dia. Bom dia, Marília. Esse dia é chamado um dia alitúrgico, ou seja, não tem a liturgia que comumente nós temos, que é a celebração da Santa Missa, o sacrifício, justamente porque desde ontem, após a celebração da Ceia do Senhor, do lava-pés, a Igreja se prepara para viver uma espécie de luto, ainda que reconheça que na cruz há a vitória do Cristo. Porém, nesse dia, os fiéis são convidados a viver a penitência, a acompanhar esses momentos de sofrimento, de dor que Cristo passou antes da sua morte. Então, é um dia penitencial marcado pelo jejum, pela abstinência de carne, e por isso também é um dia especial para vivermos também uma celebração. Em muitos lugares nós vemos a encenação da Via Sacra como uma forma também de representar tudo aquilo que Jesus viveu, experimentou e sofreu também. Então os fiéis participam e compartilham um pouco desse momento de dor e de sofrimento do próprio Cristo, e por isso é um dia reservado também à penitência. Também, o Papa Leão XIV, ontem nós tivemos lava-pés, diferente de outros papas, ele acabou ali indo para o próprio sacerdócio, indo para a própria igreja, lavando os pés ali de sacerdotes. Qual o significado disso, É uma mudança dentro da própria Igreja Católica, a gente pode entender isso por conta da diferença dos outros papas? Não necessariamente, mas ele quis unir dois gestos numa celebração, porque a quinta-feira, além desse gesto do lava-pés, é o dia em que a Igreja reconhece que Cristo instituiu a Eucaristia e, junto com a Eucaristia, também o sacerdócio. Então, é um gesto simbólico de lavar os pés dos sacerdotes, repetindo aquilo que Jesus fez. Jesus, que diz que é o Mestre e Senhor, lava os pés dos discípulos, daqueles que eram os seus colaboradores, daqueles que iriam também continuar a sua missão. Então, esse gesto do Papa manifesta a sua união, a sua humildade, o servir, que começa também por aqueles que, de alguma forma, o ajudam nessa missão da Igreja, justamente no dia da instituição da Eucaristia. Muito significativo poder ver esse gesto do Papa lavando os pés dos sacerdotes, que também estão muito ligados à própria Eucaristia. Hoje a gente vai ver um gesto aí do Papa Leão XIV, ele que deve caminhar e deve carregar a cruz, para a gente poder entender melhor qual o significado disso, e também ele deve falar, ele deve falar ali na Praça São Pedro. O que a gente pode esperar de expectativa, porque ele vem falando sobre o conflito, a gente conversou mais cedo com especialistas sobre o conflito que acontece lá no Oriente Médio. Quais as expectativas para essa fala do Papa? O senhor acredita que ele possa sim tocar nesse assunto, o conflito, de finalizar com as guerras? Sim, antes de falar desse assunto propriamente dito, hoje em todas as igrejas do mundo se faz uma coleta para a Terra Santa. Então é um dia especial onde todos os cristãos católicos do mundo se unem para ofertar uma ajuda
às igrejas que estão ali na Terra Santa, que de alguma forma estão vivendo nesse conflito. Então, todo o sustento da igreja na Terra Santa provém dessa coleta que é feito anualmente no dia da Sexta-feira Santa, onde todos os católicos, de alguma forma, se comprometem em manter esses lugares santos. E hoje, de modo especial, será a primeira via sacra no Coliseu com o Papa Francisco, e com certeza isso marca o seu ministério. Carregar a cruz é também algo que marca a vida do próprio cristão, e ele, como o chefe, né, da Igreja Católica, ensina muito através do seu exemplo. E com certeza o tema da paz é um tema não só atual, mas um tema de profunda relevância ao longo de toda a história da Igreja. E não seria diferente hoje, num dia especial para os cristãos, falar desse tema que é urgente, né? A Igreja clama pela paz, em especial a paz no mundo, e diante dos conflitos que nós estamos acompanhando, a palavra do Papa tem sempre um peso muito importante, porque ele é líder de uma comunidade religiosa que está presente em todo o mundo, e por isso mesmo o seu apelo à paz pode ser também algo que construa ao longo dos próximos dias um acordo para que cessem também essas guerras. Então, com certeza, o tema da paz deve ser algo tratado por ele. Nós conversamos com o padre Paulo Alves, que é da Paróquia Imaculado Coração de Maria, que fica aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Padre, agradeço esse tempinho que o senhor tirou para poder conversar com a gente. Sabemos que é uma semana de bastante trabalho para vocês, né? Mas eu agradeço, desejo uma feliz Páscoa para o senhor e até uma próxima oportunidade. Feliz Páscoa, Marília, e que possamos viver bem esses dias especiais. Sim. Agora